eu sou a Bia. E eu sou a Lari. Nós somos do Belas Celíacas e esse é o nosso podcast. Ser celíaco numa casa em que outros não aderiram à dieta sem glúten é a realidade de muitos celíacos por aí. Sempre vem gente conversando com a gente sobre isso, perguntando como que a gente faz, e a gente sabe que isso pode ser muito difícil, você não se sentir seguro no seu próprio ambiente, né? Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui com vocês, dar algumas dicas, enfim. E assim, sempre perguntam pra gente se a gente vive em um ambiente compartilhado, e na minha casa todo mundo aderiu. Então, quando eu descobri que eu era celíaca, a gente pegou tudo que tinha nos armários, tirou tudo que tinha glúten, todas as coisas contaminadas, e a gente decidiu doar. Então, a gente doou pra algumas pessoas, deu pra alguns amigos, e a gente começou a comprar só o que não tinha glúten. E aí, de início, era aquela dúvida, se meus pais iam aderir também. Eu moro só com meu pai e minha mãe, o meu irmão, ele faz faculdade em outro país, em Portugal. Então, a dúvida era, eles aderem ou não? A minha mãe, ela começou a perceber que ela também tinha um pouco de... sentia mal, assim, com glúten, sabe? E o meu pai sempre adorou pão, então a possibilidade de tirar o glúten totalmente da nossa casa foi meio assustador pro meu pai. Mas acho que quando a gente começou a fazer bolos e fazer receitinhas, aí foi vendo que não era assim tão ruim, tão difícil, sabe? Então, os meus pais começaram a ver que não era... a comida sem glúten, na verdade, era muito gostosa. Mas os seus pais, eles são celíacos? Eles fizeram um exame? Como é que funcionou isso? Então, o meu pai nem a minha mãe são celíacos. O meu pai ainda não fez nenhum exame, só a minha mãe fez lá em casa. E o exame de sangue dela deu negativo. Mas assim, quanto mais ela faz a dieta sem glúten e às vezes ela come o glúten de novo, ela vê o quanto faz mal pra ela. Então a gente imagina que talvez ela seja um falso negativo no exame de sangue. Então a gente ainda vai investigar mais pra descobrir se a minha mãe é ou não. Mas o objetivo dos meus pais em tirar o glúten totalmente da minha casa, na verdade, foi assim, uma coisa que eles não precisavam fazer, porque eles não têm obrigação, né, porque eles não são celíacos, mas eles fizeram para que, pelo menos na minha casa, fosse um ambiente que eu me sentisse totalmente à vontade, sem restrição nenhuma. Mas assim, isso não é uma coisa que acontece em todas as casas, porque até que é bem mais caro, né, você seguir uma dieta sem glúten. Então, se tem muitas pessoas na casa, fica mais complicado. Então, na casa da Lari foi um pouco diferente. Como é que foi, Lari, na sua casa? Esse negócio que você falou, que a dieta sem glúten ela é mais cara, pra mim isso tem 2 pontos. Ela pode ser mais cara, se você quiser comprar tudo industrializado e tudo pronto. Agora, se você faz a sua própria comida, eu não vejo que fica mais caro. Só que gera todo aquele trabalho, né? E às vezes a gente não tem muito tempo pra fazer comida, enfim. Lá em casa a gente é em 5. Tenho 2 irmãos mais velhos e eles comem bastante pão, eles comem bastante. Então, se a gente fosse comprar, por exemplo, pão sem glúten pra todo mundo lá em casa, a gente ia à falência. Ou eu ficaria o dia inteiro na cozinha, porque um pão, se eu fizesse um pão caseiro assim, ia em um dia, em uma noite, iria o pão. Então, eu teria que fazer várias vezes. E isso pra mim é viável, né? Porque tem faculdade, tem outros afazeres, né, do meu dia a dia. E eu não consigo ficar muito tempo na cozinha, nem minha mãe, nem meus pais, nem meus irmãos, enfim. Então, lá em casa, a gente decidiu tirar a farinha de trigo. Porque é a forma mais fácil, acho, de contaminar. Porque são partículas bem pequenininhas, pode ir pro ar, né? Pode acabar indo pros utensílios, enfim. A gente decidiu tirar isso e todas as outras coisinhas que eram mais fáceis. Então, por exemplo, os temperos que a gente tinha que tinham glúten, a gente trocou. Batata palha, a gente compra que não contém glúten. Então, tudo que era mais fácil, assim, de trocar e que realmente tinham opções normais, assim, não exclusivas para celíacos, a gente trocou. Então, a única coisa que mais entra, assim, em casa é pão. Mas toda vez que eles vão comer esse pão deles, eles usam um prato, que é o prato que eles comem o pão. Aqueles copos que eu não uso, quando eles vão beber alguma coisa que tem glúten, tipo uma cerveja sem álcool, alguma coisa do tipo. E pra não acabar misturando esses utensílios e eu me sentir segura. E como é que eles fazem em relação ao, tipo, requeijão, a manteiga, quando eles vão comer esses pães? Lá em casa a gente tenta comprar tudo de bisnaga, justamente pra evitar esse estresse, né?
Mas às vezes a gente compra de pacote, eles meio que se acostumaram a ter a colher que fica no requeijão, por exemplo. Então eles só jogam em cima do pão deles e eles com a faca deles, eles passam no pão. Então eles fazem desse jeito. Eles não gostam, eu sei que quando vocês ouvirem isso vocês vão rir. Mas muito obrigada. Na casa da Lari, como tem muita gente, fica inviável comer os pães sem glúten porque é bem mais caro, né? E como ela disse, não tem como fazer. Mas assim, eu acho que é uma coisa que tem que ser muito conversado com a sua família, entender como funciona a dinâmica da casa. Tipo, na minha casa funciona muito bem. Meu pai, ele não come em casa, ele só janta e toma café. Então, almoço já não tem. E ele também se adapta muito bem com tapioca. A minha mãe, ela segue fielmente uma dieta sem glúten. Então, a gente vai tentando entender como a casa funciona pra ver se tirar todo o glúten da casa vai fazer sentido, vai fazer sentido pra realidade da família, né? Mas assim, é algo que tem que ser conversado com a sua família, sabe? Eles têm que entender o que acontece dentro de você se você comer qualquer partícula de glúten. Porque assim, se eles não entenderem ou você não souber muito bem explicar, vai ficar complicado, porque eles não vão ver o sentido. Tipo, os irmãos da Larissa que pegam a colher e botam no pão, sabe? Vão começar a achar que é frescura, que você tá exagerando. Então, você entender o que passa dentro do seu corpo, como é que é todo esse mecanismo e explicar pra eles, eles vão conseguir entender. Então, geralmente, como que você pode explicar, assim? Você pode falar, olha, ela é uma doença autoimune, é diferente de, por exemplo, só uma intolerância à lactose. Quando eu como glúten, o meu corpo, qualquer partícula que for, seja bem pequenininha, ele já entende que tem um ser estranho no meu corpo e ele desencadeia todo esse processo autoimune e começa a destruir meu intestino. E aí você pode falar que começa a atrofiar, isso pode trazer sérios problemas, problemas de absorção. E aí você tenta explicar, você pode mostrar algum dos nossos vídeos também. Caso você não consiga, se eles não entenderem mesmo assim, você pode entrar em contato com o seu médico para ele ligar para os seus pais, para sua família ou para o seu colega de casa, que às vezes nem a sua família, você mora com outros amigos, outros colegas, para explicar para eles o que acontece com você, porque não é uma frescura. Você, por exemplo, não escolheu simplesmente tirar o glúten da sua dieta. É uma questão de saúde, então é algo sério. É algo que vai impactar não somente o agora, né, tipo, passar mal, mas também como impacta muito futuramente, né, nas consequências que vão ter no seu corpo. Então isso é essencial. A sua família, as pessoas que você mora, elas têm que entender exatamente o que acontece dentro de você quando você come glúten. Porque aí não vai ser mais, eles não vão mais ver isso como uma frescura, né? E sim como realmente algo que é pra sua saúde. Mas assim, vamos dizer que você recebeu o diagnóstico. O que você vai fazer caso a sua família decida que vocês vão realmente tirar o glúten da casa? O que você vai fazer? Você vai lavar todos os seus utensílios e tentar descontaminar tudo. Na minha casa, como ia ter muita coisa pra lavar, a gente decidiu fazer isso aos poucos. Então, a gente tirou tudo que tinha glúten dos ingredientes, tudo que era contaminado de glúten, a gente retirou da nossa casa. Então, o próximo passo agora era descontaminar. Só que como ia dar muito trabalho, a gente decidiu fazer aos poucos. Então, a gente vai fazer um bolo. O bolo seria sem glúten, mas a forma do bolo estava contaminada. Então, a gente fazia uma lavagem. Eu lavava uma vez com a esponja nova e depois passava um álcool 70. Então, a gente foi fazendo isso aos poucos, de acordo com que a gente ia usando os utensílios de cozinha. A gente tirou na minha casa aquelas coisas que eram muito riscadas, aqueles utensílios porosos que eram feitos de madeira, porque ali é bem difícil você descontaminar e tirar todo o resquício do glúten. Então a gente deixou só aquilo que dava pra descontaminar mesmo, e a gente foi fazendo aos poucos pra poder ser uma coisa leve, uma coisa não tão trabalhosa, sabe? Mas então, Lari, como que você faz na sua casa exatamente pra separar as coisas que vão estar contaminadas pelo pão, vamos dizer que o pão que os seus irmãos usam? Então, como eu falei, toda vez que eles vão comer coisas com glúten, eles comem no guardanapo ou comem nesses pratinhos específicos que a gente separou, que eram os pratinhos mais velhos que a gente, não usava muito. Eles começaram a usar esses para as coisas específicas com glúten.
Mas a gente separou as panelas também. Lá em casa a gente, tipo, quase tudo que a gente cozinha é sem glúten. Então, o almoço, o jantar, essas coisas, tipo, arroz, feijão, macarrão, só entra macarrão sem glúten, tipo, a gente substituiu. Tudo que a gente cozinha nas panelas, praticamente, é sem glúten. Então, a gente separou só um kit de panelas mais velhas também, que é quando eles querem fazer, sei lá, um cappuccino que vai ovo maltine, por exemplo. E aí eles querem usar aquela leiteira, tipo, em vez de eles usarem a leiteira que eu uso, eles usam uma separada. Ah, não, a gente quer fazer, por exemplo, um macarrão com glúten hoje, sei lá. Eles vão usar aquela panela específica que é separado só para isso. Então, a gente conseguiu separar algumas panelas que são para cozinhar com glúten. Isso a gente fez porque a maioria das coisas que a gente tem são sem glúten. Mas às vezes vai ser ao contrário. Você que vai ter que ter as suas próprias panelas, porque a maioria das preparações que fazem na sua casa são com glúten. Então você que vai ter que ter as suas próprias panelas, como eu falei. Outra coisa que a gente faz lá, a gente tem 2 potinhos, assim, 2 recipientes que a gente coloca as esponjas. E tem marcações diferentes. Então, se você vai lavar um prato com, sei lá, que foi usado o pão ou que tinha algum farelo de alguma coisa com glúten, a gente usa uma esponja, que é de uma cor. Se você for lavar algum recipiente com coisa sem glúten mesmo, usa a esponja separada para as coisas sem glúten. Então a gente separou as esponjas. Outra coisa que é importante fazer também é ter um pano de prato separado também. Então, se você for secar um prato que talvez possa não ter ficado muito limpo, é bom fazer essa separação para não ter o risco de contaminação, né? Já que é um ambiente que você vai estar todos os dias. Assim, se eu fosse vocês, eu tentaria fazer isso também, tipo, pedir para eles excluírem principalmente só a farinha de trigo, como eu tinha falado antes, porque isso contamina muito fácil. Você pode ter o seu próprio forninho. Lá em casa eu tenho a minha própria misteira, que daí eu prenso o meu pão nela, e se meus irmãos querem fazer um pão prensado com pão com glúten, eles têm a deles e não contamina. Então tem a sua própria torradeira, o seu forninho, caso no forno eles usem coisa com glúten. Caso eles não tem como você ter outro forno, toda vez que for usar a preparação, usa na sua forma separada e coloca um papel alumínio assim por cima, para evitar algum tipo de contaminação, enfim. Tem como viver um celíaco viver numa casa com outros que consomem glúten, mas envolve conversa, envolve você negociar. Lá em casa a gente já teve inúmeras conversas sobre negociar como fazer isso, porque quem tem que se preocupar principalmente é você. Infelizmente, não vou falar pra você que todo mundo vai te apoiar, porque sua família não é obrigada a entrar nessa dieta com você, mas se eles topam, a gente fica muito feliz e isso ajuda pra caramba. Mas você também não pode se frustrar com isso, né? E uma coisa também que eu queria falar que a gente faz na minha casa é que como a gente decidiu tirar o glúten totalmente, e assim, é uma coisa difícil, né? Você tirar o glúten, extinguir o glúten da sua casa totalmente. Então, quando tem alguma coisa na minha casa, alguma festinha, algum evento que meus pais fazem, a gente pede pra não trazerem coisa com glúten, sabe? É tipo uma regra da casa, sabe? Não traz nada com glúten pra cá, porque aqui é um ambiente descontaminado de glúten. Então, o máximo que meus pais liberam aqui em casa é o pessoal pedir pizza, porque a gente dá guardanapo e eles comem, sei lá, na sala, e aí é isso que a gente faz. Porque, assim, é um trabalho, sabe? Você descontaminar a sua casa toda do glúten, a cozinha principalmente. Então a gente pede pra nem entrar com as coisas que tem glúten na cozinha, o máximo que fica na mesa. Mas, assim, realmente aqui em casa tem regras pra quem vai vir. A gente não traz pão, a gente realmente é bem restrito com essa questão, porque foi uma decisão que a minha família tomou pra manter a descontaminação do ambiente. Mas assim, e se ninguém decidir entrar nessa com você? Você tem que entender que ninguém tem obrigação, nem a sua família, nem uma colega de quarto, de seguir a dieta sem glúten, que nem você tem. Porque pra você é uma questão de saúde, né? Pra pessoa seria mais pra te apoiar, ou pra você não se sentir sozinho. Mas você tem que entender que também não é obrigação dela. Então não fica frustrado caso as pessoas que você vive, caso as pessoas ao seu redor não
não comecem a ter uma vida sem glúten. E se for preciso, muda de casa, sai, tenta procurar um novo colega de quarto, de casa. Se ninguém tiver iniciativa na sua casa de fazer alguma coisa, se você não puder se mudar, né? Já chega lá no armário, separa um espaço pra você, compra suas coisas separado e se precisar, você reforça com eles, fala que você não quer que ninguém mexa naquele armário porque ele é seu, que isso faz mal pra você. Vai comprando de pouquinho em pouquinho suas panelinhas. O dia que você for sair de casa, você já tem metade do seu enxoval. Separa um espacinho na geladeira e toma como se fosse seu. Então, assim, vai pegando o seu território sem glúten na casa. Também colocar etiqueta em tudo. Você coloca a etiqueta do que é seu. Na minha casa não tem nada com glúten. Mas assim, em casa tem uma coisa muito cara quando você compra de pacote, sabe, no supermercado. Que a granel é bem mais barato. Então, na minha casa, as castanhas que são sem glúten, que são aquelas que eu tenho certeza que não são contaminadas, a gente bota lá uma etiqueta pra eles saberem que aquela é a castanha que foi bem cara, sabe? Eles compram a granel e comem, porque ali não tem como ter a certeza se é contaminado ou não. Então, essas são algumas dicas que a gente dá pra vocês. SOS, única celíaca dentro de casa. Eu sei que parece super difícil, mas é super possível também, com conversa e organização, ter uma boa qualidade de vida e se sentir seguro. E assim, a única celíaca dentro de casa, mas fora tem um monte de celíaco pra estar te apoiando sempre. Então, se você precisar de alguma dica, alguma ajuda, se quiser desabafar, manda lá pra gente. Quando a gente tiver um tempinho livre, a gente responde vocês. A gente vê vocês no próximo episódio. Não esquece de seguir a gente. @belacelíacas. E também manda lá pra gente que outros episódios você quer ouvir por aqui, que tipo de conteúdo você quer ver lá no Instagram também. Estamos super abertas para poder ajudar cada um de vocês. Então é isso, gente. Tchau, até a próxima. Até o próximo episódio.